A distimia é uma patologia muito comum e ainda bastante subdiagnosticada no Brasil e no mundo. Estima-se que até 10% da população seja distímica, o que soma cerca de 8 a 10 milhões de brasileiros. Existe um predomínio no sexo feminino, cerca de 2 mulheres para cada homem acometido. O quadro ele pode se instalar em qualquer idade, mas existe uma predileção por início na adolescência ou vida adulta jovem. O termo ele tem sido atualmente revisto, sendo mais recentemente chamado de transtorno depressivo persistente, o TDP, uma vez que se relaciona diretamente à depressão, tanto na manifestação clínica como no impacto na qualidade de vida, sendo hoje vista como uma variante depressiva. Trata-se de uma doença crônica e arrastada, de instalação insidiosa, não abrupta, né? E curso superior a 2 anos em adultos. Os seus sintomas eles são bastante parecidos com a depressão clássica, mas são um pouco mais leves e menos impactantes, o que dificulta o diagnóstico e a reduz a busca por ajuda. A pessoa com distimia, ela apresenta um mau humor crônico e patológico, um negativismo constante. O portador ele apresenta uma irritabilidade excessiva e é reconhecida por ser meio rabugenta e reclamosas. Os portadores de distimia apresentam dificuldade de perceber, da percepção de prazer, né, que é a anedonia, mesmo para atividades tidas como prazerosas ou que anteriormente geravam alegria. São muito autocríticos e apresentam baixa autoestima, gerando um excesso de frustração. Diferente da depressão clássica, episódica, que geralmente surge em episódios de instalação mais incisiva e com sintomas proeminentes de tristeza e angústia, na distimia temos uma instalação mais suave e sintomas menos grosseiros. Por isso, muita gente confunde a distimia com os traços de personalidade e caráter. Antigamente, o transtorno era chamado de personalidade depressiva. Esse conceito ele tem mudado desde a década de 70 para cá, quando cada vez mais o transtorno tem ganhado sedimentação e seus impactos têm sido cada vez mais destacados na literatura médica. O humor depressivo do paciente com distimia é visto na maioria dos dias e durante boa parte do dia, mostrando sua capilaridade na rotina do paciente e a falta de alvo ambiental para os sintomas disfuncionais. O portador de distimia pode sentir uma espécie de vazio, de buraco interior, como se sempre lhe faltasse algo. A despeito de cobrar de si, dos outros, né, que é o perfeccionismo, o paciente geralmente apresenta pouco ou nenhum entusiasmo e até uma certa fadiga física e mental que amarra suas realizações, sendo geralmente um profissional mediano. É evidente o viés melancólico, pessimista e desesperançoso dos portadores. Bom, como eu disse acima, os sintomas de humor depressivo crônicos têm duração superior a 2 anos em crianças e adolescentes. O tempo exigido para tal diagnóstico é de 1 ano. Além dos sintomas psíquicos supracitados, o distímico ele pode apresentar uma série de sintomas físicos e intelectuais, formando um contexto de sintomas e sinais e ajudam do diagnóstico e que tornam o transtorno ainda mais desafiador. Bom, primeiro vamos falar dos sintomas psíquicos aqui. Humor depressivo, melancolia, dificuldade em sentir prazer, que é a anedonia, irritabilidade e intolerância, desesperança e pessimismo, desapego às coisas da vida, autocrítica alta e a autoestima baixa. Além dos sintomas psíquicos, né, que são o centro da distimia, existem também sintomas físicos, sentidos no corpo. Tanto a depressão como a distimia alteram a forma que o corpo funciona. Bom, primeiro, vamos lá. Alterações do sono. A distimia ela pode causar sonolência diurna, sensação de sono não reparador, dificuldade em iniciar e manter o sono. Alguns pacientes podem apresentar sono excessivo à noite, com dificuldade em iniciar o dia,
que é a hipersonia. Alterações do apetite. O maior frequente é a perda de apetite, com falta de prazer na alimentação e eventual perda de peso. No entanto, alguns pacientes podem apresentar aumento de apetite e piores escolhas alimentares, como mais carboidratos e comidas gordurosas, levando a ganho de peso e tendência à obesidade. Alterações sexuais. É frequente a queixa de anorgasmia, que é a falta de organismo e a baixa libido, né? O baixo interesse sexual. Fadiga. A distimia ela pode se acompanhar de cansaço físico e mental, com a sensação de corpo pesado e baixa energia. Dores no corpo. Dores de cabeça e coluna são frequentes, geralmente fruto de tensão muscular excessiva. Disfunção intestinal. Queixas de oscilações intestinais podem acontecer com obstipação, eventuais diarreias e sensação de dificuldade de digestão. Queixas de memória. O rendimento intelectual pode ficar alterado pela distimia, com redução da atenção, memória e criatividade. O cérebro funciona com rendimento cognitivo abaixo do esperado. Em idosos, esse sintoma pode ser mais exuberante, lembrando uma forma mais leve de demência, né, que é o declínio cognitivo. O quadro é geralmente reversível com a melhora da distimia. Pode ocorrer queda de cabelo, problemas de pele, alteração de pressão, opressão no peito e etc. Vamos falar agora de sintomas físicos da distimia aqui. Distúrbios do sono, distúrbios alimentares, alterações sexuais, fadiga e indisposição, dores no corpo, distúrbios intestinais, queixas de atenção e memórias ruins. Você percebe como a distimia ela altera o funcionamento de todo o corpo, tanto emocionalmente como intelectualmente e na performance física. Muitos acabam buscando outros especialistas e realizam investigações e tratamentos para outras doenças clínicas. O cérebro da pessoa com distimia funciona de forma diferente. Apresenta lentificação, dificuldade da extração de prazer, baixo engajamento e performance em algumas atividades. Portadores de distimia geralmente apresentam um padrão mental mais inflexível, mais perfeccionista e com baixa resistência à frustração. Acredita-se que diversos neurotransmissores funcionam abaixo do esperado em pacientes com depressão ou distimia, sendo os principais aqui que eu vou citar para vocês. A serotonina. Essa é a molécula mais estudada e associada tanto a transtornos depressivos como a transtornos de ansiedade. A serotonina é responsável pela nossa sensação de prazer e bem-estar, para a impressão de que tudo está ok e seguindo um curso de normalidade. Com baixa de serotonina no cérebro, nós ficamos mais apreensivos e negativos. Apresentamos tensão e sensação de algo ruim, muitas vezes em desacordo ou de forma desproporcional ao nosso contexto atual de vida. Noradrenalina, molécula importantíssima para a nossa disposição, energia e sensação de um corpo ligado e ativo. Na distimia e em quadros depressivos, a fadiga, a apatia, com a dificuldade de reação e franca indisposição física e mental podem decorrer, em parte, pelo mau funcionamento dessas vias. Dopamina. Aqui uma molécula também muito importante para o funcionamento normal do cérebro humano. A dopamina está profundamente ligada ao mecanismo de recompensa cerebral. Quando realizamos algo bom para nós, como indivíduos ou como espécie, recebemos em dopamina. Quando essa via funciona mal, nós sentimos que as coisas estão dando muito menos prazer do que antes. Um sintoma chamado de anedonia. Uma espécie de refratariedade ao prazer. Somos movidos por prazer. Quando ele está escasso, temos um rendimento pior. Ficamos rabugentos, resistentes às atividades, mal-humorados, não achamos muita graça das coisas e nos tornamos companhias ruins. Exames experimentais mostram um cérebro menos ativo, mais empobrecido, aquém de sua capacidade funcional.
O tratamento medicamentoso é direcionado a esse estado cerebral alternativo imposto pelas doenças que têm seus determinantes genéticos, ambientais, hormonais, de modo e estilo de vida, de experiências anteriores. Doenças associadas à distimia. A distimia aumenta o risco de uma série de outras doenças clínicas e psicológicas. O primeiro e maior risco é o risco de cair em um episódio agudo e superposto de depressão. Chamamos esses casos de dupla depressão. Estima-se que de 70 a 90% dos portadores de distimia possam entrar em depressão clássica em 5 anos. Isso significa que a distimia não é apenas um traço de personalidade, mas sim um quadro depressivo mais leve e arrastado que te coloca a meio caminho de entrar em depressão mais profunda. Outro risco é o abuso de substâncias, seja ele álcool, drogas, tranquilizantes, enfim. Muitos pacientes acabam compulsivos, envoltos em comportamentos capazes de aliviar, pelo menos transitoriamente, o seu sofrimento. Além disso, existe um risco maior de obesidade, transtorno de ansiedade como TAG e pânico, e mesmo risco de suicídio. Cerca de 15% dos portadores de distimia chega a pensar em suicídio durante a evolução. Agora vamos falar das causas da distimia aqui. A distimia apresenta um conjunto complexo de causas, não completamente conhecidas. Acredita-se atualmente em uma mistura entre fatores genéticos, biológicos, intrínsecos da pessoa e herdado em parte da família, com fatores externos, ambientais, de contexto e história de vida. Sabe-se que ter um familiar de primeiro grau com distimia eleva o risco da ocorrência, sendo esse risco tão maior quanto mais familiares apresentarem o problema. Vamos beber água, hidrate-se. Bom, também percebe-se claramente o risco genético ao avaliar a taxa de recorrência entre gêmeos idênticos e não idênticos, fraternos, sendo essa taxa substancialmente maior nos primeiros. Do ponto de vista ambiental, o tipo de criação, os eventos estressantes crônicos e agudos, o ritmo de vida e mesmo o perfil hormonal pode aumentar o risco de distimia, levando à expressão ou contenção do potencial genético. Sendo assim, nós entendemos a distimia hoje como um mosaico de fatores de risco que se expressa quando em associação. Sabe-se que a distimia é mais frequente em adultos e jovens do sexo feminino, com histórico familiar e ocorrências estressantes de vida. Mas claro que a doença ela pode se expressar em outros contextos menor frequentes, como na infância e no sexo masculino, e mesmo iniciando na terceira idade. O diagnóstico ele é totalmente clínico e depende da história do paciente e do exame físico feito pelo médico, que geralmente está dentro da normalidade na distimia. Exames de sangue e imagens do cérebro não demonstram o problema. Por vezes, o médico ele pede exames para investigar outras doenças que podem minimizar a distimia, como o exame para anemia e disfunção da tireoide, por exemplo. Mas na grande maioria dos casos de distimia, a investigação é completamente negativa e o diagnóstico é pautado na opinião do médico que acompanha o caso. Mesmo pautado em experiência e alguma subjetividade, alguns pontos são fundamentais para um diagnóstico preciso. É fundamental conhecer os sintomas emocionais, físicos e intelectuais expressos pelo paciente. É preciso estabelecer a duração desses sintomas. Na distimia, o diagnóstico é firmado com 2 anos de evolução clínica. O médico ele precisa identificar que os sintomas ocorrem em boa parte do dia, na maioria dos dias, sendo mais infrequente a ausência de sintomas do que sua presença em si. Afastar outras doenças. É muito importante ter clareza que os sintomas não decorrem de problemas hormonais, estilo muito alternativo de vida, problema com substâncias
outros transtornos psiquiátricos que justifiquem melhorar os sintomas e etc. Bom, por fim, é preciso apontar que os sintomas trazem prejuízo à qualidade de vida de alguém. Não basta uma opinião vaga de terceiros. É preciso estabelecer que a alteração de humor implica em sofrimento e perda de rendimento social, profissional e escolar, ou na própria concepção de equilíbrio biopsicossocial. É muito sério isso, queridos. Às vezes a gente começa a sentir alguns sintomas relacionados à distimia e a gente não sabe o que é. Eu conversando com uma pessoa essa semana, eu já tinha estudado algumas coisas sobre distimia, mas me levou a buscar mais a fundo a respeito, né, desse transtorno. Então, para você que está sentindo algum desses sintomas que eu falei hoje aqui, em questão de histórico, em questão de vários fatores biopsicossociais, procure um médico qualificado para isso. E se você precisa de terapia, procure a Parceiro Sóbrio. Profissionais que vão te ajudar, que vão te direcionar dentro desse processo para melhora e para que você tenha realmente mais qualidade de vida. Tamo junto? Se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, não deixe de dar o seu like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal Ideia de Terapeuta, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essas informações e que possam buscar realmente qualidade de vida. Porque é um dos maiores intuitos aqui do meu canal aqui no YouTube. É trazer informação para levar as pessoas a buscar mais qualidade de vida. Legal? Então compartilhe o vídeo, porque aí o YouTube ele vai entender que é um conteúdo relevante e vai direcionar para mais pessoas essas informações preciosas que nós aprendemos juntos aqui hoje. Legal? Shalom, shalom e tamo junto. Valeu!